pressa, deixamos a hospedaria do Marreco Dourado e seguimos ao passo rápido para a residência do vizir Ibrahim Maluf, ministro do rei. Ao entrar na rica morada do nobre e muçulmano, fiquei realmente encantado. Cruzamos pesada porta de ferro e percorremos o corredor estreito e sempre guiados por um escravo núbio gigantesco que trazia algemas de ouro no punho esquerdo. Fomos conduzidos ao soberbo jardim interno do palácio. Esse jardim, construído com fino gosto, era ensombrado por 2 filas paralelas de laranjeira. Para esse jardim, abriam-se várias portas, algumas das quais deviam servir ao harém do palácio. 2 escravas cafiras que se achavam descuidadas colhendo flores, logo que nos avistaram, correram entre os canteiros e desapareceram atrás das colunas. Do jardim, que me pareceu alegre e gracioso, passava-se por uma porta estreita, aberta em muro bastante alto para o primeiro pátio da belíssima vivenda. Digo primeiro, porque a residência dispunha de outro pátio na ala esquerda do edifício. No meio desse primeiro pátio, todo coberto de estranhos mosaico, relembrava uma fonte com 3 repousos. As 3 curvas líquidas, formadas no espaço, rebrilhavam ao sol. Atravessamos o pátio e, sempre guiados pelo escravo das algemas de ouro, fomos levados para o interior do palácio. Cruzamos várias salas ricamente enfeitadas com tapeçarias bordadas com fios de prata e chegamos finalmente ao aposento em que se achava o prestigioso ministro do rei. Fomos encontrá-lo encostado em grandes almofadas e palestrar com 2 de seus amigos. Um deles, logo reconheci, era o Sheik Salem Nazar, nosso companheiro de aventura no deserto. O outro era um homem baixo, de rosto redondo, fisionomia bondosa, a barba ligeiramente grisalha. Trajava com apurado gosto e ostentava no peito uma medalha de forma retangular, tendo uma das metades amarela cor de ouro e outra escura como bronze. O vizir Maluf recebeu-nos com demonstrações de viva simpatia. Dirigindo-se ao homem da medalha, disse risonho: "Eis aí meu caríssimo, o nosso grande calculista. Esse jovem que o acompanha é uma Bagdade, que o descobriu por acaso quando jordandeava pelos caminhos de Allah." Dirigimos respeitosos sala ao nobre sheik. Soubemos mais tarde que se tratava de brilhante poeta, Yezida Abdul-Hamid, amiga e confidente da califa Al-Mutasim. Aquela medalha singular ela recebera como prêmio das mãos do califa, por ter escrito um poema com 30.200 versos sem pregar uma única vez as letras Kaf, Lam e Ain. Custa-me acreditar, amiga maluca, Declarou em tom risonho a poeta Yezida, nas façanhas prodigiosas levadas ao termo por esse calculista persa. Quando os números se combinam, aparecem também os artifícios de cálculo e as sutilezas algébricas. Ao rei El-Arit, filho de Modad, apresentou-se certa vez um mago que afirmava poder ler na areia o destino dos homens. "O senhor faz cálculos?" Perguntou o rei. E antes que o mago despertasse do espanto em que se achava, o monarca juntou-se. Se não faz cálculos, suas precisões nada valem. Se as obtém pelo cálculo, duvido muitas delas. Aprendi na Índia um provérbio que diz: é preciso desconfiar 7 vezes do cálculo e 100 vezes do matemático. Para pôr termo a essas desconfianças, vamos submeter o nosso hóspede a uma prova decisiva. E dizendo isso, ergueu-se da cômoda almofada e, tomando delicadamente Beremisa pelo braço, conduziu-o até uma das varandas do palácio. Abria essa varanda para o segundo pátio lateral, que no momento desbordava de camelos. E que lindos espécimes, quase todos pareciam de boa raça. Avistei de pronto 2 ou 3 bancos da Mongólia e várias caras de pelo claro. Eis aí a bela partida de camelos que comprei ontem e que pretendo enviar como dote ao pai de minha noiva, se precisamente sem a impossível condição. E o vizir, para tornar mais interessante a prova, enunciou em segredo ao ouvido de sua amiga Yezida, a poeta, o número total das luminárias. Quero agora que o nosso calculista diga quantos camelos se acham no pátio diante de nós. Fiquei apreensiva com o caso. Os camelos eram numerosos e confundiam-se no meio da agitação em que se achavam. Se a minha amiga, por um descuido, errasse o cálculo, a nossa visita teria como consequência o mais doloroso fracasso. Depois de correr os olhos pela irrequita Cáfila, a inteligente Beremice disse: Senhor vizir, quero crer que se encontram agora nesse pátio 257 camelos. É isso mesmo, acertou. O total é realmente esse, 257. E como chegou a esse resultado tão depressa e com tanto precisão?
Indagou com indisfarçável curiosidade por poeta e exílio. Simplesmente contei no camelos com um por um seria o meu bem, tarefa sem interesse do valor de uma bagatela. Para tornar mais interessante o problema, percebi da seguinte forma: contei primeiro todas as pernas, em seguida as orelhas. Achei desse modo o total de 1541. A este total, juntei uma unidade e dividi o resultado por 6. Feita essa pequena divisão, encontrei o quociente exato, 257. Pela glória de Caaba, isso tudo é originalíssimo e estupendo. Quem puder imaginar que esse calculista, para tornar mais interessante o problema, fosse capaz de contar todas as pernas e orelhas de 257 camelos? E repetiu com sincero entusiasmo: pela glória de Caaba! Devo dizer, senhor vizir, retorquiu Beremiz, que os cálculos se tornam às vezes complicados e difíceis em consequência de descuido ou falta de habilidade do calculista. Certa vez, em Coína Pérsia, quando viajei, o rebanho do meu amo passou pelo céu um bando de borboletas. Um pastor ao meu lado perguntou-me se eu poderia contá-las. São 856, respondi. 856? Exclamou o meu companheiro, como se achasse exagerado aquele total. Só então verifiquei que por descuido havia contado não as borboletas, mas as suas asas. Feita a necessária divisão por 2, encontrei a seguir o resultado certo. Ao ouvir o relato desse caso, expandiu-se o vizir em estrepitosa risada, que soava aos meus ouvidos como se fora uma música deliciosa. Há nisso tudo uma particularidade que me escapa ao raciocínio. A divisão por 6 é aceitável, uma vez que cada camelo tem 4 patas e 2 orelhas, e a soma 4 mais 2 é igual a 6. Não compreendo, porém, é a razão que levou a juntar um ao total de dividi-lo por 6. Nada mais simples, acudiu logo Nada a contar as orelhas. Notei que um dos camelos era defeituoso, só tinha uma orelha. Para que a conta ficasse certa, era preciso acrescentar um ao total obtido. E voltando-se para o vizir, perguntou: seria indiscrição ou imprudência de minha parte? Perguntava o vizir: qual a idade daquela que tem a aventura de ser vossa noiva? De modo algum, Achir tem 16 anos. E acrescentou, sublinhando as palavras com um ligeiro tom de desconfiança: mas não vejo relação alguma, senhor calculista, entre a idade da minha noiva e os camelos que vou oferecer de presente ao meu futuro sogro. Desejo apenas fazermos hoje uma sugestão. Se retirarmos da capila o tal camelo defeituoso sem orelhas, o total passará a ser 256. Ora, 256 é o quadrado de 16, isto é, 16 vezes 16. O presente oferecido ao pai da encantadora Achir tomara deste modo feição altamente matemática. O número de camelos que formam o lote é igual ao quadrado da idade da noiva. Além do mais, o número 256 é potência exata do número 2, que para os antigos e número simbólico, ao passo que 256 é primo. Essa relação entre os números quadrados são de bom augúrio para os apaixonados. Há uma lenda muito interessante sobre os números quadrados. Querem ouvi-la? Com muito prazer. As lendas famosas, quando bem narradas, são como uns brincos de ouro para os meus ouvidos. Depois de ouvir palavras tão lisonjas, o calculista inclinou a cabeça num gesto de agradecimento e recomeçou. Conta-se que o famoso rei Salomão, para demonstrar a finura e a sabedoria do seu espírito, deu à sua noiva, a rainha de Sabá, a famosa Belquis, uma caixa com 529 pérolas. Por que 529?
Sabe-se que 529 é o quadrado de 23, isto é, 529 é igual a 23 multiplicado por 23. E 23 era exatamente a idade da rainha. No caso da jovem Ati, o número 256 virá substituir com muita vantagem o número 529. Todos olharam com certo espanto para o calculista, e esse então calmo e sereno prosseguiu. Vamos somar os algarismos de 256. Obtemos a soma 13, o quadrado de 13 é 169. Vamos agora somar os algarismos de 169. A soma dos algarismos de 169 é 16. Existe, portanto, entre os números 13 e 16, uma curiosa relação que poderia ser chamada a amizade quadrática. Realmente, se os números falassem, poderíamos ouvir o seguinte diálogo. O 16 diria ao 13: quero prestar-te uma homenagem, meu caro. Meu quadrado é 256. A soma dos algarismos desse quadrado é 13. O 13 responderia: agradeço a tua gentileza, meu amigo, e quero retribuí-la na mesma moeda. Meu quadrado é 169 e a soma dos algarismos desse quadrado é 16. Parece-me que justifiquei calmamente a preferência que deve ser dada ao número 256, que excede por sua singularidade o número 257. A sua ideia é bastante curiosa. Prontamente vou executá-la, muito embora venha sobre mim pesar a acusação de plagiário do grande Salomão. E dirigindo-se ao poeta Yazid, rematou: Nota que a inteligência deste calculista não é menor que a sua habilidade em descobrir analogia e inventar lendas. Muitos acertos ainda andei no momento em que convidei-lo para ir a meu escritório. Sinto dizer-vos em ilustre mesa, que só poderia aceitar o vosso honroso convite se houvesse também lugar no meu bom amigo, Hard Maia, o bigalida que ora se vê desempregado e sem recursos. Fiquei encantado com a delicada lembrança do calculista. Ele procurava desse modo atrair a meu favor a valiosa proteção, o poderoso vizir. É muito justo o seu pedido. O seu companheiro Hentard Maia ficará exercendo aqui as funções de escriba como ordenado que lhe couber. Aceitei sem hesitar a proposta, exprimindo logo ao vizir e também ao bondoso Beniz o meu reconhecimento.